Companheiro Marcos Antônio Fonseca, companheiro da casa do Centro Espírita Maria Dolores, da cidade vizinha de Jales, presidido por nosso companheiro Adelvair Davi. Sinta-se em casa como sempre sentiu e que os Espíritos possam inspirá-lo no dia de hoje. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante, nos envolvendo o coração, que os amigos espirituais nos inspirem, nos liguem ao alto e que nós possamos receber do Evangelho as lições, as mensagens que nós todos precisamos, lembrando sempre que quem fala é o primeiro a ouvir, é o mais necessitado. Precisamos falar para ouvir melhor. Então hoje, na noite de hoje, gostaríamos de comentar uma passagem do Evangelho, que está no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos ensina que se nós buscar aquilo que nós buscarmos, nós acharemos. Busca e acharás. Allan Kardec trouxe essa passagem para o Evangelho segundo o Espiritismo e a colocou no capítulo 25 do Evangelho do Espiritismo. Então eu vou ler o trecho do Evangelho de Mateus que foi transcrito por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhos pedirem? Então essa passagem, dita por Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E Jesus nos ensina que o que nós buscamos, nós encontramos, e que o Pai, Ele sempre está disposto, está sempre pronto a nos oferecer o melhor, mas nem sempre aquilo que nós mesmos desejamos, mas sempre o melhor. Mas a verdade é que nós todos temos os nossos anseios, todos nós temos os nossos desejos, todos nós buscamos alguma coisa. O que nós buscamos na vida atual? O que nós estamos buscando? Se nós formos olhar a humanidade, ao longo da história, da longa história da humanidade terrena, nós vemos que o homem vem continuamente mudando o seu foco de interesse. Durante séculos e séculos, a maior parte da humanidade buscou simplesmente sobreviver. As pessoas gostariam simplesmente de poder se alimentar, dormir, ter aonde morar. São aquelas necessidades básicas, conforme nos ensinou o psicólogo americano Abraham Maslow, que ele nos fala que nós temos certas necessidades e que uma vez satisfeitas, pelo menos parcialmente essas necessidades, outras surgem. E assim acontece. Nós podemos ver que a maior parte da humanidade, ou grande parte, ainda vive nessas condições de buscar a sobrevivência. Quando vemos uma pessoa numa região mais pobre, uma região onde a pessoa tem falta do básico, do necessário, a principal preocupação da pessoa, a principal motivação da pessoa é buscar alguma coisa para sobreviver, seja por um dia, uma semana, um mês, ele e a sua família, ele ou ela e a sua família. E isso tem sido uma norma, com exceção de poucas pessoas. No entanto, de alguns séculos para cá, com o advento das indústrias, das artes, da tecnologia, da ciência, grande parte da humanidade tem se libertado desse primarismo básico. Nós temos, aos poucos, nos tornado pessoas que, com pelo menos o suficiente para sobreviver. Que pelo menos nós temos aquilo que nós podemos contar
com o dia de hoje, com o dia de amanhã. Os governos, em geral, de vários países do mundo já provêm, né, o salário-desemprego, mesmo que a pessoa fique desempregada, como acontece hoje, por exemplo, na Europa, né, taxas altíssimas de desemprego. No entanto, a maior parte da população está coberta com salário-desemprego, né, as pessoas têm como sobreviver, têm como se manterem, né? Então nós vemos que, apesar de uma parte da humanidade ainda ter muita escassez, nunca existiu tanta gente com recursos pelo menos suficientes para viverem. Mas, como nos ensinou o Maslow, e nós podemos ver isso na prática, quando uma necessidade ela é satisfeita pelo menos parcialmente, outras necessidades vão surgindo. E aos poucos a humanidade vai descobrindo que existem outras necessidades que a vida material não preenche. Eu tive a oportunidade hoje, nós estávamos preparando a palestra, fazendo nossas reflexões, e eu tive a oportunidade de ler um artigo na Folha de São Paulo, de uma psicóloga chamada Roseli Saião. Eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar uma parte dele, não todo, mas uma parte dele com vocês, porque fala exatamente isso. E a gente vê que hoje em dia, mesmo um país como o Brasil, que ainda não é um país plenamente desenvolvido, muito embora esteja a caminho, né, vários problemas sociais aos poucos sendo resolvidos, estão indo, né, a população está envelhecendo mais, né, a longevidade está cada vez maior, etc. e tal, mas ainda não é um país, mas nós já vemos pessoas que encontram, às vezes, angústias existenciais prematuramente. Então, ela fala, o título do artigo, que foi publicado hoje na Folha de São Paulo, é Crise Existencial na Juventude. E eu vou ler um trecho, né, porque eu acho que vale a pena fazer as colocações, como ela faz. Então ela fala o seguinte: conversei longamente com 2 jovens, diz a Roseli. O primeiro é um rapaz e está com 25 anos de idade, que me procurou para trocar ideias sobre sua vida, suas aflições, suas dúvidas. A outra conversa foi com uma garota de 17 anos, um rapaz de 25 e uma garota de 17 anos. O rapaz e a garota são bem diferentes, moram em estados diferentes. Ela não menciona qual estado. Com culturas regionais muito distintas. Então, vamos supor que eu morasse aqui em São Paulo, morasse no Nordeste, por exemplo, né? O rapaz já exerce sua profissão. É um rapaz que tem uma profissão, está empregado. Sua família tem excelente nível socioeconômico. Vem de uma família com condições econômicas favoráveis. A carreira dele está em plena ascensão. Ele está crescendo na carreira. Muito embora não diga qual seja a carreira. Digamos que fosse advogado, ou médico, enfim, uma carreira, ou empresário, não sei, né? E ele se sente satisfeito no seu trabalho. Ele está satisfeito com o trabalho dele. A garota, por outro lado, mora em uma cidade do interior. Acabou de ingressar em um curso universitário. Tem namorado e sua família é bem simples. É uma pessoa, então, uma menina, acabou de entrar na faculdade, tem um namorado e a família é simples, né? Não é uma família socialmente falando, economicamente falando, tão abastada quanto a do rapaz. Estudou quase sempre em escola pública e é muito esforçada. Dá aulas particulares para crianças e participa de programas sociais como voluntária. Olha só, a menina extremamente esforçada, batalhou bastante, estudou sempre em escola pública, né? Passou agora na faculdade, entrou na faculdade, dá aula particular para ajudar, né, no orçamento. E ainda participa como voluntária em programas sociais. É uma pessoa que tem essa predisposição para ajudar o próximo. Aprendemos muito no exercício da escuta dos outros.
O que há em comum entre esses dois jovens? A Roseli pergunta. Um vazio. Apesar de os dois estarem bem encaminhados na vida, eles vivem o que chamei de uma crise existencial. Sentem enfado no cotidiano, não conseguem enxergar uma boa perspectiva na vida e, por mais que busquem, não encontram bons motivos para sustentar a vida que levam. É impressionante isso, porque tudo leva a crer que os dois são jovens muito bem-sucedidos. Não são jovens, como a gente diria, vagais, pessoas que estão perdidas no vício, ou que abandonaram os estudos, ou que vivem uma vida desregrada. Não. São dois jovens trabalhadores, um de uma origem, de uma classe econômica mais alta, mas que trabalha, que tem uma vida profissional em ascensão, que gosta do trabalho. E a menina, né, apesar de ter um pouco mais de dificuldades financeiras, né, pelo jeito não teve nenhum problema mais sério, mas uma vida mais difícil, mais regrada, mas com muita luta, conseguiu entrar na faculdade, né, dar suas aulas, faz um trabalho voluntário, tem um namorado, né. No entanto, os dois sentem um vazio existencial enorme, enorme. E isso é cada vez mais comum. Esses casos não são exceções, assim como a gente possa imaginar. E não são só os jovens. Ela citou 2 jovens. Mas poderiam ser 2 adultos, dependendo da fase, mais velhos, porque o rapaz já é adulto, de 25 anos. Mas podiam ser pessoas com 35, 45, 60, enfim. Isso poderia acontecer. Para eles não falta o básico pelo jeito. Eles têm uma família estruturada, aparentemente, né? Eles têm uma casa para morar, eles têm um relacionamento social, eles têm uma vida profissional, uma vida estudantil, né? E muita gente fala assim, então o que está te faltando na vida? Se a pessoa fosse se queixar com uma outra, se uma pessoa dessas resolve se abrir para uma pessoa que é materialista, ela vai dizer assim, nossa, mas você tem tudo, né? Mas nós sabemos que o ter tudo não é tudo. O ter tudo materialmente, muitas vezes não é suficiente. Por quê? Justamente porque nós temos outras necessidades que aparecem quando são satisfeitos. Por exemplo, se eu fosse, por exemplo, se qualquer um de nós fosse cego, não enxergasse, qual seria nosso principal desejo nessa vida? Enxergar. E alguém que enxergasse, falasse para ela, olha, eu enxergo e não sou feliz só porque enxergo. O que estava cego ia falar, imagina, e tudo mais. Mas quer dizer que todo mundo que enxerga é feliz? Não. A pessoa, a partir do momento que ela enxergou, que ela passa a enxergar, por exemplo, digamos que ela tem um tratamento médico, ou mesmo espiritual, que ela faça, e de repente ela passa a enxergar. Aquilo vai ser um momento de alegria muito grande, durante uma semana, durante um mês, durante 3 meses, começa a se tornar normal. Outras necessidades vão surgindo, outras coisas vão aparecendo, porque aquela foi satisfeita, aquela se tornou básica, aquela já não é mais uma necessidade. Então, os problemas que nós acarretamos muitas vezes, às vezes nós temos problemas financeiros, às vezes temos problemas físicos. O problema em si acarreta um desconforto, acarreta às vezes um sofrimento, né? A falta desse problema, se nós eliminarmos esse problema, no momento que nós ou eliminarmos, nós passaremos para um estado de melhor, digamos assim, qualidade de vida, mas que é temporário, porque o fato desse problema não existir não significa que nós estaremos completos. Então, se a pessoa, um exemplo mais simples, né, se eu tiver com um sapato apertado, né, doendo, e se eu chego em casa e tiro aquele sapato, aquela sensação é maravilhosa. Né? É fantástico, nossa, que delícia. Mas não quer dizer que a pessoa, aquilo ali vai trazer a felicidade, vai tirar o problema dela, o que estava fazendo-a sofrer.
Então, muitas vezes, nós carregamos problemas difíceis em nossas vidas. Mas temos a ilusão que se aqueles problemas não existissem, nós seríamos felizes. Não, a felicidade, ela exige que nós acrescentemos algo e não somente retiremos algo de nossas vidas. É como se fosse uma conta matemática, aonde o sofrimento fosse a parte negativa lá do eixo e a felicidade fosse a parte positiva. A ausência do sofrimento pode zerar, mas para acrescentarmos coisas positivas, não basta somente não ter a parte negativa, senão nós ficamos no zero. E é o que acontece com muitas pessoas assim. Acontece com muitas pessoas, sempre aconteceu. Quantos e quantos casos que nós ouvimos, conhecemos, de pessoas que lutaram, por exemplo, para serem famosos na vida, para se tornarem expoentes, se tornarem pessoas reconhecidas, e depois que conseguem aquilo, parece que a vida lhes torna vazia. E às vezes, muitas vezes, buscando de forma errada, se entregam a falsas recompensas, a coisas que não vão preencher esse vazio. Muitas vezes o vício, devido à facilidade que tem, essas pessoas mais famosas, essas pessoas com mais dinheiro, às vezes tentam buscar no vício, às vezes nos desregramentos, às vezes em outras coisas, aquele vazio que é incapaz, mas que essas coisas não são capazes de preencher. Nós todos sentimos falta de algo maior do que nós. Nós somos criaturas divinas. Somos filhos de Deus. E sentimos falta de Deus. Que se criou no final do século XIX, ali, quando a ciência começou a projetar grandes conquistas, grandes descobrimentos, a tecnologia começou a inventar o automóvel, o telégrafo, depois veio o rádio, etc. Dava essa impressão que o ser humano, que Deus, chegou até um filósofo famoso, chegar a falar que Deus está morto, que Deus, não precisamos mais de Deus. E a humanidade conseguiu avançar muito na parte tecnológica, nas questões básicas da vida, mas nós sentimos falta de Deus. E nós sentimos falta de Deus como seres espirituais. Uma frase que eu li, que eu achei muito boa, falou assim: nós não somos seres materiais e que temos uma experiência espiritual. Às vezes nós vamos no centro espírita, numa igreja, numa coisa, eu tive uma experiência espiritual. Não, ao contrário, nós somos seres espirituais que estamos tendo temporariamente uma experiência material. Nós somos seres espirituais e sentimos sede e falta do infinito, porque nós somos seres criados para o infinito, para almejarmos coisas muito maiores do que as coisas materiais que nos cercam, que podem nos auxiliar muito e que não devem ser desprezadas. Isso não é uma ideia de voltarmos à taba ou abandonar. Não, essas coisas são preciosas, são conquistas humanas, mas não são o suficiente para nós. Nós almejamos mais. A nossa ambição é maior, mas não uma ambição material, mas uma ambição espiritual. Essas pessoas todas que estão nesses quadros aqui atrás de nós, são pessoas que ambicionaram mais do que simplesmente uma conta recheada, ou de que um trabalho fixo, ou de que uma vida metódica. São pessoas que buscaram muito mais. Está ali Carba Schutel, está Bezerra de Menezes, Leon Denis, Chico Xavier, quantos e quantos que ambicionaram mais, buscaram mais e encontraram mais. Porque Deus, quem busca, acha. Aqui a Roseli conta o que os dois falam sobre as próprias vidas. Não se preocupe comigo, disse a menina. Não tenho ideias suicidas. Não estou deprimida. Faço terapia e amo a vida. O problema é: que raios de vida é essa que eu vivo? Foi uma frase escrita por ela em nossa troca de mensagens. Acordo, me arrumo para trabalhar,
Saio semanalmente com meus amigos e meus namoros, aí o rapaz já falando. Não dão certo. No início eu achava que o problema era as garotas. Depois pensei que o problema fosse eu. Agora acho que as atrapalhações são da vida, me disse o jovem mais velho. E acrescentou, viver não pode se resumir a isso. É muita pobreza. Olha o que ele falou. É muita pobreza. Mas eu não sei o que mais poderia acrescentar para viver de bem comigo e com essa vida. E assim tem muitas e muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Tem um exemplo muito interessante que a gente viu de um cantor de uma banda de rock brasileira, Rodolfo. Ele era cantor, como é que chamava a banda dele? Raimundos. Ele era o vocalista dos Raimundos. E os Raimundos estavam no auge do sucesso. Fizeram uma música, sempre foi uma banda que tinha um público cativo, mas não fez muito sucesso. De repente estouraram uma música, Mulher de Fases, né, fizeram uma música com muito sucesso e tal, estouraram na mídia. E ele conta, né, o depoimento dele é muito emocionante, né? Ele conta que ele estava assim, mas ele falou assim, eu ia morrer. Porque a minha vida era droga, era sexo desregrado, tudo mais. E até que a mulher dele começou a receber visitas de um grupo evangélico, de uma igreja evangélica, nem lembro o nome, como é que chama a igreja, uma igreja pequena, não é dessas famosas. E ele, sempre que ela recebia, ele caía fora no dia, tal, não frequentava, mas de repente um dia, coincidiu do pessoal chegar em outro horário, e ele estava em casa, ele começou a assistir, e ali ele começou a se reunir com aquele pessoal, e aí começou a encontrar Deus ali. E o depoimento dele é maravilhoso. Ele fala, assim, a alegria que ele passa para as pessoas é de alguém que realmente se encontrou plenamente. De alguém que aquele sucesso todo, aquele dinheiro todo que ele tinha, que não faz a menor diferença. Ele tem uma vida muito mais simples. Ele fala, no depoimento dele, muito bonito, ele fala assim, que um dia ele mora, se não me engano, hoje em Camboriú. E ele estava no supermercado, né? No caixa do supermercado, e o menino olhou, né? Falou, mãe, olha quem está aqui. E ele ficou assim, né? Porque o menino não conhecia a banda assim dele, né? Porque já fazia vários anos, né, que ele não. Ele falou assim, é aquele moço que canta lá na igreja. E ele riu, ele falou assim, é isso que eu queria ser, né? É isso que ele queria ser. Mas não importa a igreja A ou B, o que importa é que nós encontremos o nosso Criador, que a pessoa tenha essa ligação com Deus. E todo aquele que busca realmente essa ligação, como aconteceu com todos esses que estão aqui, a pessoa encontra. E ela passa a ter uma vida diferente. Ela passa a ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz, muito mais... E ela transmite isso para as pessoas. Isso aconteceu com os cristãos no início do cristianismo. Não era fácil ser cristão. Né? A gente conhece várias pessoas hoje em dia, pessoas mais que chegaram, quando a gente fala mais velho, às vezes tem uma conotação, não, mas pessoas que chegaram antes de nós, que reencarnaram antes de nós, ou bem antes, né? E que foram espíritas, a gente sabe que muitas delas eram tidas como loucas, né? Eram tidas como estranhas, eram mal vistas, eram pessoas discriminadas no meio onde viviam, né? Mas souberam ser, né, fiéis, né, à doutrina, ao Evangelho, e graças a Deus hoje nós temos o movimento espírita, nós estamos numa região do Brasil maravilhosa, a gente não sabe o valor que isso tem, né? A gente não sabe o valor que isso tem, a gente tem que aprender a valorizar isso. Eu tenho um filho que, se Deus permitir, mês que vem ele está voltando da França. Ele foi no Ciências Sem Fronteira, faz engenharia em Ilha Solteira e estará voltando, passa um ano lá na França. Ele está morando, os últimos 6 meses, ele está morando na cidade de Lyon. Né? O Granella já esteve lá várias vezes. Lyon é a cidade onde nasceu Allan Kardec. Não tem uma casa como essa nossa aqui.
uma cidade de 500 mil habitantes, e a Grande Lyon tem muito mais, tem mais de 1 milhão de habitantes. A cidade onde nasceu Kardec não tem uma casa, como tem em Marinópolis, como tem em Aparecida do Oeste, como tem aqui em Estrela do Oeste. Né? Aparecida do Oeste tem 2 casas espíritas. Eu não sei quantas tem em Fernandópolis, várias. Né? Quantas? 11 casas espíritas. 11! 11 casas espíritas talvez tenha na França inteira. Não sei. Nós temos uma região privilegiada. Uma região abençoada em vários sentidos, inclusive materialmente falando. Né? Nós temos água em abundância, temos um sol, temos um clima bom. Né? Não existe clima perfeito, mas é um clima muito bom, que não tem grandes problemas, né, de enchentes, ou como eu tenho em outros países, de furacões, etc. Um lugar abençoado e com um grupo espírita maravilhoso, onde nós podemos encontrar, buscar e encontrar algo mais, porque a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só o dia a dia material. Por mais que a pessoa às vezes goste daquilo que faz, como o rapaz gosta do trabalho dele, ele não reclamou do trabalho, mas ele falou assim, é pobreza demais, só isso. Nós somos seres espirituais, nós precisamos da comunhão divina, nós precisamos transcendência, nós precisamos nos engajar e nos sentir parte de algo maior do que nós mesmos. E o que pode ser maior nessa terra do que o Evangelho de Jesus? Do que a proposta do Cristo em implantar o reino de Deus no coração de cada um, para que, com as pessoas convertidas a esse reino de amor e de fraternidade, possa finalmente esse reino ser implantado, em definitivo, na própria terra. Não existe nenhum plano maior do que esse para a terra. Não existe nenhum plano de governo, de esporte, de qualquer político, econômico, social, empresarial, que possa ser maior do que esse. E é essa a proposta que os cristãos se engajaram desde o início. Aqueles cristãos sentiam que aquele mestre falava de um reino que ainda não era deste mundo, mas que vinha sim a ser instalado nesse mundo. E eles entenderam isso. Muitos acusam os cristãos de só pensarem no mundo espiritual, mas isso não é verdade. Eles foram os primeiros a organizarem as primeiras casas de socorro às pessoas necessitadas. Ora, se o mundo que interessa é só o mundo espiritual, por que eles se interessariam em ajudar os mais necessitados? Materialmente falando? Por que se importar com aquele que passa fome, com aquele que está... Não existia hospital na época de Jesus. Não existia hospital, não existia aposentadoria, não existia nada. Se a pessoa não tivesse uma família que o abrigasse, a pessoa estava simplesmente na rua. Na rua. E olhe lá, se muitos daqueles que pegavam doenças contagiosas não eram expulsos da família, como aconteceu várias e várias vezes. Isso em Roma, isso em Jerusalém, isso na Antiguidade. Os cristãos foram os primeiros a organizarem casas de socorro a qualquer um. Não precisava ser cristão para chegar até ali. Não precisava ser ninguém com nome, sobrenome, escravo ou nobre, não interessava quem precisasse aquela porta. Isso nunca tinha existido antes na história da humanidade dessa forma. Foram esses movimentos que começaram a conquistar aos poucos o coração orgulhoso, né, gelado dos romanos. Aos poucos eles começaram a ver. E quando aconteciam grandes catástrofes, epidemias, os cristãos eram aqueles que ajudavam. Grandes epidemias, grandes doenças, os cristãos estavam ali para amparar. E aí começaram a ver que ali estavam pessoas que se viam como irmãos e queriam que todos se vissem como irmãos. Então o Cristo, quando disse para nós que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, ninguém tem vida em abundância passando fome, né? Passando necessidades materiais. E o Livro dos Espíritos mostra isso. Todos nós, pelo menos o básico, nós temos esse direito. A felicidade, diz o Livro dos Espíritos, na parte material é até aposto necessário.
Mas na parte espiritual é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Existe um futuro imenso, infinito, para o espírita, que realmente se conscientiza que ele é um ser imortal. Assim como os cristãos tinham essa certeza. A vida, eles sabiam que não se resumia aquilo ali. Então eles suportavam as agruras, não porque quisessem sofrer. O cristão nunca buscou o sofrimento, ser preso ou ser apedrejado. As pessoas que faziam, o Cristo não buscou a cruz. Foram os homens que o levaram à cruz. Não foi ele que falou assim, olha, eu quero ser crucificado. Não. As pessoas o crucificaram, mas mesmo assim ele manteve-se sereno e perdoando, amando até o fim. Assim como muitos casos, como nos relata Humberto de Campos, o caso de Joana de Cusa, que foi uma mulher rica, e depois o marido dela morreu, ela perdeu tudo, foi trabalhar como uma serva, até que acabou indo para Roma com o próprio filho, onde foi presa, porque era cristã, conheceu o Cristo, era cristã, e foi ser queimada viva. E ali, as chamas ardendo, começando a arder, o romano cruel, insensível, brutalizado, né, com escárnio fala, foi isso que o teu mestre te ensinou a morrer assim? E ela fala assim, ela ainda consegue ter forças antes de desfalecer. Ela fala assim, não só a morrer, mas também a te amar. Isso abalou aquela sociedade militarista, orgulhosa, e como abala qualquer sociedade até hoje. E essa proposta do Evangelho continua viva. E o Espiritismo, não só o Espiritismo, mas para nós, o Espiritismo vem resgatar na sua maior pureza. Porque separado dos particularismos, né, de várias outras religiões que nós respeitamos, mas o Espiritismo vem trazendo na sua pureza o Evangelho de Jesus, mostrando para a gente que nós temos uma proposta maior de vida neste mundo mesmo. Nós temos uma missão desse mundo, somos agentes do reino de Deus. Nós somos aqueles que, no meio da multidão, acende uma vela e já não há mais escuridão. No momento de briga, nós fazemos uma prece. No momento de discussão, nós nos calamos. No momento de desânimo, nós temos uma frase confortadora. Cada um de nós tem a condição de ser um agente do reino de Deus. Para finalizar, gostaríamos de lembrar uma história, porque eu acho que muita gente deve ter ouvido essa pequena história. É uma história muito dada, muito falada, às vezes em palestras motivacionais, mas que revela realmente um lado importante de como nós enxergamos, como cada um enxerga a vida. Conta-se que na Idade Média um homem passava numa estrada e viu, né, 3 pedreiros construindo uma obra. Né? E ele chega para o primeiro e fala assim, mas o que você está fazendo? E o primeiro pedreiro fala, estou aqui porque me mandaram ficar aqui. Eu não tenho outra opção, sou obrigado a ficar aqui. Esse trabalho está me matando. Eu detesto, mas sou obrigado a quebrar essas pedras aqui. Não sei o que está acontecendo aqui, mas me obrigaram. Me capturaram, me botaram aqui e eu estou quebrando essas pedras aqui. E aí chegaram para um outro e falaram assim, o que você está fazendo? Ele chegou para o segundo. Ele falou, eu estou fazendo uma obra aqui, me assalariaram. Né? Falou, eu tenho uma família para sustentar. Né? Eu preciso desse dinheiro, parece ser pouco e tudo mais. Então eu estou aqui por causa do dinheiro, aqui fazendo, quebrando essas pedras aqui. Né? Aquele mundo de pedras sendo quebrada, não dá para ver nada o que era aquilo. E aí chegou para o terceiro pedreiro e falou assim, o que você está fazendo aqui? E ele também estava quebrando pedra igual aos outros, mas ele sorriu e falou assim, estou fazendo uma catedral. Ele sabia que tinha um propósito na vida, que a vida dele era mais do que aquilo. E todos nós temos esse propósito. Nós não estamos aqui para ter uma vida simplesmente mecânica, uma vida rotineira e sem sentido muitas vezes. Que apesar de muitas vezes ser boa, nós sentimos que falta algo. O Espiritismo, trazendo-nos o Evangelho de Jesus, nos mostra que nossa vida vai além. Nossa vida é mais do que isso. Nós temos um propósito divino, somos filhos de Deus. E não vamos nos contentar com pouco. Queremos mais. Queremos conhecer mais, queremos amar mais, queremos aprender mais, queremos crescer. Que brilhe vossa luz, disse o Cristo. Porque todos nós somos seres de luz.
e que nossa luz possa brilhar com a ajuda do alto. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre.